Olá, seja bem-vindo, que alegria recebê-lo mais uma vez para mais um programa Adoração em Família. E você já sabe sempre, que a Bíblia é e sempre deve ser o nosso guia para a nossa vida. E dessa temporada, estamos usando o livro Histórias do Grande Mestre. Lindas histórias para tirarmos lindas lições. Começa agora mais um Adoração em Família. Hoje teremos o tema 4, Amor Sem Limites. Coisa fantástica, né? Amor Sem Limites. Você sabe que conosco nessa temporada temos pastor Lucas Alves e pastor Wesley Avelar. É uma alegria, colegas, tê-los sempre para aprender com vocês. Pastor Lucas, você pode orar conosco para que Deus nesse momento possa iluminar nossa mente para esse tema tão lindo, Amor Sem Limites? Vamos então orar. Senhor, muito obrigado, porque o seu amor é muito maior do que a gente pode imaginar. E nada é capaz de medir. Por isso, nesse momento, pedimos que Teu Santo Espírito esteja conosco, para que as impressões mais profundas da Tua Palavra estejam conosco para conhecer mais a respeito do Teu amor por nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amor Sem Limites. Pastor Wesley, essa Bíblia sua maravilhosa aí, o que você vai trazer como mensagem introdutória para o nosso tema de hoje? O texto de hoje está em Lucas, capítulo 15, o versículo 20. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Bom, se tem uma parábola que encerra muitas lições, é a parábola do filho pródigo. Mas a maior lição que nós encontramos nessa parábola é de que o amor do pai ele não acaba. Independente das circunstâncias, ele sempre está nos esperando. Como é bom saber que somos amados por esse Deus tão maravilhoso. Então, vou te fazer uma pergunta, Luquinha, meu amigo Luquinha, meu vizinho Luquinha. Se o pai amava tanto e amava todos, por que um se rebelou? A gente não tem explicação na vida para as decisões de pessoas que são tão queridas, tão amadas, às vezes que nascem na igreja, que são apresentadas, participam do clube dos desbravadores, estão presentes nas atividades da igreja e depois saem. A gente fica se perguntando, às vezes até pais que ficam com sentimento de culpa. O próprio filho, né? E fica perguntando, meu Deus, onde eu falhei? O que eu fiz de errado? E o que eu poderia dizer é o seguinte, o pecado não dá para se explicar, mas a gente pode, a melhor resposta ao pecador é o amor. A gente não tem respostas para as motivações, mas nós temos respostas para a cura. E a cura é quando nós amamos. Você sabe que eu não tinha pensado por esse prisma, é coisa interessante. Agora, pastor Wesley, o indivíduo diz assim, olha, me dá a minha parte, né? É engraçado como às vezes os filhos imaginam que o amor do pai, da mãe, né, de Deus, é um direito dele. As bênçãos que Deus derrama sobre nós é um direito nosso. Pois é, pastor. A palavra que me salta aos olhos aqui nesse momento é a ingratidão. Essa falta de percepção do esforço dos pais, do carinho, do amor. E se tem algo que aconteceu na minha vida que foi uma mudança muito significativa, foi no dia que eu me tornei pai. Quando somos apenas filhos, mudou uma né? chave na cabeça. Muda. Quando somos apenas filhos, a gente pensa isso, né? Não, no final das contas eu não pedi para vir, então agora vão me tratar de um jeito que eu mereço. Mas aí quando você se torna pai, aí você muda aquela chave, a vontade até de voltar lá nos pais e pai, mãe, desculpa, eu fui um ingrato, eu errei. E se você foi, vai lá e peça, viu? Exatamente. Não perde a chance, não. Mas a palavra ingratidão salta porque aquele filho chegou ao ponto, pastor Lucas, de pedir a herança, dizendo o seguinte, pai, para mim o senhor já está morto. Isso né? é cruel, né? Isso é Você já está cruel. morto para mim, me dá a Isso minha é muito parte. cruel. Pastor Lucas, se a ingratidão saltou aos olhos do pastor, o que nós como pais, como líderes de igreja, podemos fazer para que a gratidão, ela brote no coração dos nossos filhos? Bem, é importante amar os filhos como eles são. Isso é fundamental. Porque existe uma coisa.
Aquele garoto saiu de casa e fez tudo o que o pai não ensinou. Uhum. Mas um dia voltou para casa. Uhum. E ele disse, olha, eu quero que o meu pai me trate como um dos seus trabalhadores. Uhum. Mas o que me chama a atenção é que ele queria voltar para a casa do pai. Uhum. Então, Pergunta, por que queria voltar para casa do pai? porque algumas imagens, algumas lembranças que estavam registradas em seu coração, Uhum. lembrava do cuidado do pai. Lembrava da ternura do pai. Uhum. Existem memórias que nós podemos colocar no coração dos nossos filhos, que embora os nossos filhos estejam longe, distantes, fazendo coisas absurdas, saiba que algumas coisas que você plantou lá e que se um dia, e a gente espera que isso aconteça, eles voltarem para Cristo, é porque você conseguiu colocar na sua memória experiências que eles não vão esquecer, embora aparentemente esqueceram, mas não vão esquecer. Pastor Wallace, só Fala. um detalhe muito importante. Fala, amigo. Na igreja a gente se depara sempre com famílias onde um ou mais membros estão fora da igreja. Isso. E estudando o nosso tema de hoje, me veio uma frase aqui muito importante: o poder ilusório de Satanás. Os filhos, quando saem da casa do pai, da proteção do pai, quando uma esposa, um esposo, né, sai dos caminhos do Senhor, nós precisamos ter esse olhar e entender que ao eles saírem, usaram logicamente do poder de escolha, mas esse poder ilusório de Satanás é que exerce uma força muito grande sobre eles. Então, como pais, ou se você é responsável por alguém que está fora da igreja, o nosso papel é orar, utilizarmos do amor, de tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para que esse poder ilusório seja quebrado. E aí, então, que inclusive é esse o momento em que o jovem, né, o filho pródigo, ele cai em si. Naquele momento ele percebeu que ele seria muito melhor tratado na casa do pai dele como um servo do que na situação que ele se encontrava. Então, a porta aberta, um coração aberto e disposto a receber um filho que um dia saiu dos caminhos do Senhor, faz toda a diferença nessa jornada. Então ele voltou porque tinha certeza que o pai o amava. Ele não voltou apenas porque acabou a comida, porque acabou o dinheiro, porque ele estava comendo comida com os porcos. Não, porque algumas pessoas, alguns filhos, acaba o dinheiro, acaba a comida, acaba tudo, mas não volta para a casa dos pais. Né? Quando eu falo dos pais aqui, do Senhor. Por quê? Porque, como o pastor Lucas bem o disse, temos que gravar, marcar a vida de nossos filhos com lembranças de amor, atitude de amor, de correção, de justiça, de respeito. Não é, não é ser bonzinho, é ser bom. E ser bom é fazer o que é certo, na hora certa, da forma certa. Isso marca, impressiona. Depois que a ilusão acontece, que depois que veio a desilusão, que só aparece a realidade. Então, essas lembranças de amor, de atitudes de correção, de ser correto. Quando eu falo correção, do pai ser correto, né? A mãe ser correta, isso traz o filho de volta. O que ele trouxe de volta foi a certeza de que o pai o amava. Agora, qual será o sentimento, por exemplo, de alguém que agora que está nessa situação, vou ou não vou, quem sabe está na igreja, mas está vivendo assim meio torto por fora. Qual foi o sentimento que vocês imaginam, e o texto traz para nós, que o filho teve ao receber o pai de volta? Perdão, ao perceber que o pai o receberia de volta. Qual foi o sentimento que vocês imaginam que o filho tinha no coração agora? O filho ficou surpreendido, porque na cabeça do filho, ele perdeu o status de filho. Ele perdeu, porque fez muitas coisas que não deveria ter feito. Mas o pai diz o seguinte: esse é meu filho, ele está sujo, mas eu aceito. Ele fez muitas bobagens, mas eu aceito. Ele foi para longe, mas eu aceito. Aqui, a grande ênfase não está nos erros do filho, mas também não está apenas no pecado que ele cometeu de ter esbanjado tudo. A ênfase está aqui na graça do pai, na ternura do pai. Então, o filho mudou, mas o pai continuou o mesmo. Que conselho você daria, pastor Wesley, olhando naquela câmera ali, para alguém que nesse momento se sente sujo, distante, imaginando que foi longe demais e que o pai terrenal, né, e o pai do céu, Deus, a igreja, não vai recebê-lo de volta de braços abertos? O que você diria para essa pessoa? Meu amigo, minha amiga,
nunca se esqueça, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo Jesus. E nada de esperar ficar puro, limpo para voltar para a casa do Pai. Com esse pensamento, que inclusive é muito comum nos dias que nós vamos vendo as pessoas, né, preocupadas, não, primeiro eu vou me organizar, eu vou consertar a minha vida. Não faça isso. É a mesma coisa você ir para o hospital depois que você já está totalmente curado. Não adianta ir. Hoje é o dia de voltar. O Pai, ele vai estar com os braços abertos te esperando e tenha certeza, a festa vai ser muito bonita, tanto aqui na terra quanto no céu. Não importa onde você foi, não importa onde você está, o amor do Senhor é sem limites. Pastor Lucas, ora com a gente para terminar o tema. Que pena que o tema passou tão rápido, mas ora com a gente. Pai Santo e Pai querido, nesse momento, se existir algum pai ou mãe que o filho saiu da igreja, saiu de casa, e que seu coração está machucado, ferido e morrendo de saudade, em nome de Cristo, faça um milagre na vida desse rapaz ou dessa moça. Que em nome de Cristo, esse ano, eles possam retornar e viver de novo a experiência de ser amado e abraçado pela família, pelos pais, mas acima de tudo, ser amado, abraçado pelo Senhor Jesus. Amém. Nós oramos em teu nome. Amém.